Se você nunca leu A Espera de um Milagre, esse vídeo é especialmente para você. Eu levei muito tempo para ler esse livro, porque era um livro um pouco diferente da vibe do Stephen King, mas muitas pessoas falavam super bem. O filme mesmo eu nunca assisti. Eu decidi comprar esse livro esse ano na Amazon. Tava uma promoção, afinal esse livro é muito caro. E aí eu decidi comprar e me arrependi de não ter lido antes. Tudo que as pessoas falam desse livro, todos os elogios, todas as coisas incríveis que as pessoas falam, as experiências que as pessoas passam com esse livro, todas são verdadeiras. É tudo muito verdadeiro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, assim, o Stephen King é um cara que ele é muito versátil nas escritas dele. Os livros dele são de vários temas, são vários universos e todos eles são extremamente cativantes, te fazem entrar de cabeça na história. E A Espera de um Milagre faz isso com muita maestria. Na verdade, ele faz com muita maestria. Eu já li vários livros do Stephen King, inclusive você pode ver aqui atrás, eu tenho vários deles. A Espera de um Milagre se tornou um dos melhores livros que eu já li dele. E é um baita de um drama, porque é a história de um cara chamado John Coffey. Ele foi preso, acusado de ter estuprado e matado duas crianças, duas meninas, e ele vai pra cadeira de morte, no caso a cadeira elétrica. Ele é condenado à morte, então ele já fica naquele corredor por um tempo com outros presos que também são condenados à morte. Só que ao longo da história você vai conhecendo melhor o John Coffey. Na verdade, logo no início você começa a notar que o John Coffey não é uma pessoa muito comum, não é uma pessoa nitidamente, nas primeiras coisas que você vai lendo, você vai ver, mano, esse cara não é criminoso, não. A história vai desenrolando tanto, a história vai falando tanto sobre ele, sobre os outros personagens ali, que você começa a emergir de uma maneira que parece que você tá lá. E a história também conta, aliás, ela é contada pelo Paul, que é o cara que trabalha lá como, sei lá, carcereiro. Ele trabalha no corredor da morte e ele lida com esses criminosos. Então são criminosos assim, a nível de crueldade absurda. E ele, como ele convive com todos esses presos, ele acaba cuidando daquele corredor e é ele que encaminha eles para o dia da sentença final. E aí ele vai contando a história de como foi aquele dia, de como foi aquela época, o momento, os dias em que John Coffey ficou ali naquele corredor da morte. E a gente vai vendo que ele é uma pessoa extremamente especial, o John Coffey. Você vai criando um carisma atrás do outro e você fica pensando assim, meu, como que essa pessoa vai para a cadeira de morte? Como que essa pessoa vai ser condenada assim? A história vai se desenvolvendo com várias situações que acontecem nesse corredor. Se você já viu o filme, você já deve saber mais ou menos do que se trata. A história até o final, você sabe que fim que leva toda essa história. Então, o próprio Paul, que trabalha lá, ele começa a notar a diferença do John Coffey, que ele é um cara muito diferente, ele tem umas peculiaridades, ele tem um comportamento diferente, como se fosse uma criança mesmo. Só que o John Coffey, ele é descrito como um homem muito grande, muito forte, extremamente, tipo, de mais de 2 metros de altura. E ele tem uns comportamentos meio de criança. Por exemplo, ele tem medo do escuro, então dá muita pena em um momento que ele pede pro carcereiro não apagar as luzes, porque ele tem medo, ele não gosta. Então você aí começa a pegar mais carisma por ele, mais carisma, até que ele começa a fazer coisas meio que sobrenaturais ali naquele corredor. E aí você fala, meu, eu não quero que esse livro chegue aonde o caminho tá dando. Em contrapartida, você vai conhecendo alguns outros presos que você pega muito ódio, outros você fica meio assim, outros você fala, meu, esse aí, coitado, é um infeliz, sabe? Então você começa a ter suas opiniões ali sobre vários criminosos de acordo com a ação deles ali dentro da cadeia, eles sendo pessoas, né? E aí você vai vendo qual é a índole deles, você vai vendo como os personagens são. E também, dentro desse presídio, existem pessoas que trabalham ali que você olha e fala, meu, essa pessoa não vale nada tanto quanto essa pessoa que está presa. A diferença é que a pessoa que está presa, ela cometeu um crime, mas pelo nível de crueldade, de pensamento para com as outras pessoas,
de comportamento, você olha, você vê que aquela pessoa não tem bom caráter. Então eu acho que é isso que o Stephen King começa a instigar você nas suas opiniões, no que você acha sobre isso. Você começa a julgar outras pessoas que não estão presas e também talvez defender pessoas que estão presas ali. Mais ou menos isso. Ao longo da história, aparece um ratinho ali e aquele ratinho, ele vira a atração daquele corredor da morte, né? Porque ele tem uns comportamentos tipo de um cachorrinho. E um dos presos acaba adotando ele, então vira um relacionamento como se fosse uma pessoa e uma pessoa com um cachorro, sabe? Então o ratinho vai pra lá, pra todo dia naquele corredor, ele entra naquela cela, ele faz parte daquele meio ali, então os presos também acabam criando uma afeição pelo rato, e o leitor também, porque se tem uma coisa que o Stephen King é bom em fazer, é isso aí, é botar um animal na história e fazer você se compadecer dele. Ele já fez isso em Cujo, ele já fez isso no Cemitério Maldito, e aí você fica assim, meu Deus, eu estou gostando muito de um rato, eu estou gostando muito desse animalzinho. E a intenção dele é essa mesmo. Eu acho que o Stephen King nesse livro explora todo o seu coração, todos os seus sentimentos. Ele deixa tudo muito inflamado por tantas coisas absurdas que acontecem. Desde os casos de polícia, desde os crimes que são descritos, até um ratinho todo fofinho que faz parte ali daquele meio, daquele corredor da morte. E ao longo da história a gente vê que realmente o John Coffey, ele não é um cara que você olha e fala, meu, esse cara não cometeu esse crime. Esse cara não cometeu esse crime. Porém, a polícia própria, ele foi pego ali, né, segurando os corpos das crianças. Então, como que você vai dizer que não foi ele? E aí, o próprio Paul, que é o cara que trabalha lá na penitenciária, ele começa a ficar instigado com isso, começa a procurar saber melhor sobre o caso do John Coffey, e ele começa, com os amigos dele, dar aquela investigada, aquele jeito pra saber realmente se ele foi culpado ou não e provar isso lá pra polícia, pro júri, enfim, pra tentar revogar e tentar anular aí essa condenação à morte. E aí a história vai se deslizando por vários caminhos escuros, vários caminhos assim tortuosos que o seu coração vai se despedaçando até as últimas páginas. Tem um momento, um presidiário que vai pra cadeira elétrica que você fica muito agoniado. São tantos detalhes que são descritos, a vibe é toda muito pesada que você fica muito agoniado, você fica assim, desesperado. Mais ou menos isso, sabe? E até com pena de um cara que cometeu atrocidades. Mas isso você vai entender melhor só se você ler esse livro. E eu super recomendo, tá bom? Então eu acho que a história final ali do Stephen King é mais isso. Essa coisa da gente... O que a gente julga? Quem são as pessoas que a gente julga? Qual é o lado que a gente tá vendo? São os dois lados? Ou só o que a gente imagina que é? Ou só um lado que foi apresentado? E também eu acho que fala muito sobre o coração das pessoas, sobre a índole que as pessoas têm, sabe? Se é a bondade, a maldade, e fala muito desses detalhes e até onde vai o coração das pessoas e também dos julgamentos. É um livro incrível que passa uma mensagem incrível. Tem cenas, né, muito fortes, coisas muito fortes. Então, se você não gosta muito, talvez não seja o livro ideal pra você. Mas se você gosta de se moer, de ficar assim, meu... Que livro? E chorar, porque eu não sou muito de chorar com livros, porém eu chorei em 2 momentos que foi em determinado momento que eu não posso contar pra vocês, e também no final que eu fiquei assim, eu só fiquei pensando nisso. E eu fiquei pensando, cada vez que eu li esse livro, eu ficava pensando, eu cheguei a sonhar, eu ficava imaginando todo aquele rolê, sabe? Toda aquela vibe. Eu ficava imaginando sobre cada preso que cada um tinha feito e como a vida é cruel, como as pessoas são cruéis, como as pessoas são julgadoras, de como o preconceito tá aí na cara e que pode gerar coisas assim estrondosas, não só numa vida como em várias outras. Esse livro foi escrito nos anos 90, então ele tem quase 30 anos aí e ainda tem coisas que são super discutíveis. Eu super recomendo A Espera de um Milagre. Acho que o melhor livro que eu já li do Stephen King. Antes tinha sido o Misery e agora, em primeiro lugar, o melhor livro que eu já li do Stephen King se tornou A Espera de um Milagre. Então, se você não
não leu, eu super indico. Se você quer conhecer melhor o Stephen King e você não gosta de terror, se você não gosta de coisas muito macabras, talvez esse aqui possa também ser algo que venha fazer você gostar do Stephen King. E é claro que no meio da história ele pega várias pitadas da Bíblia, porque eu acho que o Stephen King gosta de pegar situações da Bíblia. Eu não sei se ele é cristão, se ele não é, mas ele gosta de pegar alguns trechos da Bíblia, algumas histórias cristãs e colocar dentro do livro. Então, A Espera de um Milagre, o nome já diz muito, inclusive tem gente que eu conheço que não entende muito de livros, assim, da literatura internacional, e quando viu que eu tava lendo esse livro aqui, tava perguntando se eu tava lendo algum livro cristão, mas não é. Era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Eu tava muito ansioso pra gravar esse vídeo, não tinha conseguido fazer isso antes, mas está aqui a minha mini resenha. Claro que vou dar 5 estrelas, assim, de olhos fechados. E eu tô muito ansioso pra encontrar um outro livro do Stephen King que seja assim. Não só do Stephen King, mas que seja de outro autor, porque quando eu terminei isso aqui, eu fiquei assim na fossa. E foi aí que eu conheci mesmo a chamada ressaca literária, porque foi depois que eu li isso aqui que eu custei ler outro livro. Se você gosta de resenhas curtas assim, de indicações de livros, você pode ver os vídeos anteriores que eu falei sobre alguns. Eu acho que falei sobre O Senhor das Moscas e eu falei sobre O Apanhador no Campo de Centeio. E agora tem esse aqui, que é da Espera de um Milagre. Bom, eu espero que você tenha gostado. Me segue lá no Instagram, o link eu vou deixar aqui embaixo. Lá eu compartilho bastante coisa das minhas leituras. Faço uns mini vlogs também. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!